A Câmara dos Deputados segue nesta semana em esforço concentrado para tentar votar pautas importantes antes das eleições. E um dos projetos que ganhou caráter de urgência é o que tipifica como crime o chamado novo cangaço, aqueles ataques em massa contra bancos em cidades no interior do país. E a gente vai conversar agora com o autor dessa proposta, o deputado federal Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul. Deputado, bem-vindo e boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite, Vitor, assistentes, ouvintes da Jovem Pan. Eu estou aqui no meu gabinete na Câmara, vim exatamente agora do plenário da Câmara dos Deputados, onde estamos em votações. E esse projeto, de número 5365 de 2020, que nós denominamos de domínio de cidades, né? A imprensa tem divulgado como novo cangaço, mas na verdade isso é um apelido. O nome em iuris, ou o nome do crime que está sendo inovado no Código Penal, chama-se domínio de cidades, justamente para enfrentar com todo o rigor do Estado grupos organizados, farândulas, gangues, organizações criminosas que agora deram de atacar cidades como um todo, fechando as vias de acesso, vias de saída, dominando quartéis das polícias ou tentando dominar quartéis ou postos policiais, né, fazendo escudo humano, etc. Então, nós não tínhamos esse tipo penal no Código Penal, ainda não temos, na verdade, porque aprovamos apenas o regime de urgência ao requerimento que foi apresentado por nós, e a ideia é de que na quinta-feira esse projeto siga para a votação do seu mérito. Hoje nós temos no Código Penal apenas o artigo 157, que trata do roubo, né? Mas com penas muito menores do que as que nós estamos propondo. A pena do 157, do roubo, é até 10 anos. Nós estamos propondo uma pena de até 40 anos quando acontecer morte em ações de domínios de cidade. Então, um projeto feito tecnicamente, que além de modificar o Código Penal, incluindo ali, então, o artigo 157-A, já que nós não podemos, dentro do Código Penal, né, até termos um Código Penal novo, gerar nova numeração, então, incluímos o 157-A, a pena pode ir até 40 anos de reclusão. Nós também estamos modificando a lei de crimes hediondos, que é uma lei lá de 1990, incluindo o domínio de cidades, ou, entre aspas, novo cangaço, como crime hediondo, e aqueles condenados, então, futuramente, por crimes de domínio de cidade, não poderão ter uma série de benefícios, inclusive dificuldade na progressão da pena. O regime inicial sempre é o fechado, não estarão passíveis de graça, indulto ou qualquer tipo de benefício após a sua condenação. Uma resposta que o Congresso está dando ao avanço do crime organizado, ao avanço das quadrilhas armadas e fortemente armadas que insistem em enfrentar e atacar a sociedade brasileira. E aí já foi aprovada a entrada em regime de urgência, né, deputado? É um indício de que o projeto em si deve ser aprovado? O senhor está otimista? O indicativo é que sim. Agora, claro, ontem eu até me surpreendi, né, um projeto como esse, que na minha visão deveria contar com a unanimidade dos deputados, porque afinal de contas, imagine um grupo armado, e nós tivemos aqui inúmeros casos nos últimos anos, colocam refém às pessoas, policiais são assassinados, civis inocentes são assassinados, e eu imaginava que todos votariam favoravelmente. E ontem, né, tomei de surpresa quando o PT disse, não, nós somos favoráveis à urgência, mas no mérito nós vamos votar contra, porque afinal de contas isso... Vejam, a esquerda sempre votando a favor dos bandidos. A esquerda sempre colocando em situação detrimentosa, em prejuízo à população para proteger vagabundo, para proteger o crime organizado, seja ele de colarinho branco, seja ele crimes violentos, como esse é o caso do novo cangaço, ou o crime de domínio de cidades que nós estamos inovando, e como eu disse, é um projeto técnico que busca trancafiar, retirar do convívio da população brasileira
aqueles que se organizam e têm ali grupos organizados, com divisão de tarefas, eles cooptam civis das cidades para buscar informação, para terem ajuda, para aí sim terem o sucesso na sua empreitada, que normalmente são bancos que recebem dinheiros, recebem valores ou joalherias, enfim, eles vão atrás de dinheiro e de dinheiro em altos volumes e por isso temos que ter toda a força do Estado, uma legislação séria, dura, responsável para punir com todo rigor esse tipo de crime organizado no Brasil. Tá, deputado, o Rodrigo Constantino tem uma pergunta para o senhor também. Boa noite, deputado. O assassinato da atriz Daniela Pérez vai fazer 30 anos. Isso suscitou algumas reflexões e debates aí também no país em relação a essas leis muito pouco punitivas em relação a crimes hediondos, né? Então eu queria fazer uma pergunta mais abrangente, tem uma participação também de ativismo jurídico nisso. A pergunta é muito simples, a bancada da bala, chamada assim já de maneira um tanto pejorativa pela turma da esquerda que não quer combater de fato o crime, ela conseguiu avançar nesses 3 anos e meio de governo Bolsonaro? Qual é o saldo que o senhor faz em relação a isso? O saldo é positivo. Agora, Constantino, nós sabemos que quando a oposição, notadamente os partidos de esquerda, nos classificam como bancada da bala, né, eu não vejo nenhum problema, eu prefiro ser bancada da bala do que, como eles, bancada da mala. Mas, de qualquer maneira, nós estamos aqui trabalhando sério, né, trabalhando com responsabilidade para fazer com que todo aquele que ataque a sociedade brasileira, seja roubando, como nos governos anteriores, seja assaltando, seja matando, seja praticando pedofilia ou tráfico de drogas, receba a mão dura e pesada do Estado. Nós, nesses 3 anos e meio, claro que a pandemia acabou dificultando, porque nós ficamos aí 2 anos praticamente sem as comissões atuarem, que não fosse aquilo específico para o enfrentamento da pandemia, mas o fato é que nós podíamos sim ter avançado de forma mais efusiva, de forma mais contundente. Inúmeros projetos relacionados à segurança pública poderiam ter sido levados à votação e não foram. Com a chegada do presidente Arthur Lira, ele que resolveu, quando nós, bancada de segurança pública, fomos lá conversar com o Arthur Lira, ele falou, não, vamos levar adiante assim alguns projetos, porque na presidência do anterior presidente, aí sim, era muito claro uma negativa, assim, até uma resistência a levar adiante qualquer tipo de projeto que endurecesse penas, que dificultasse progressão de regimes, que acabasse com, por exemplo, saídas temporárias, que é um dos projetos que nós devemos votar ainda essa semana, que é o fim das saidinhas, né? Saídas temporárias, que tem previsão ali numa lei de 1984, que é a Lei de Execução Penal, que dá 35 dias por ano para o condenado ir às ruas, quando nem o trabalhador tem 35 dias de férias, e nós temos uma lei benéfica que faz com que o crime compense. Então, nós, integrantes da Comissão de Segurança Pública, e o atual presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Alísio Mendes, que conhece a matéria como ninguém, tem sido incansável na defesa dessas pautas, fazendo com que, por exemplo, nessa semana, nós até sexta-feira, pretendemos votar aí pelo menos meia dúzia de projetos, como o do domínio de cidades, como o das saidinhas, como também um projeto que é de autoria do deputado Júnior Amaral, de número 643 de 2020, que eu serei o relator, inclusive, que ele aumenta em 100% a pena para aqueles que, em situações de calamidade, enchente, etc., pratiquem crimes contra o patrimônio das pessoas. Então, a pena hoje ela é irrisória. Ok, deputado. A pena de furto é muito baixa, né? Até 2 anos, e nós estamos dobrando, colocando penas até 8 anos, fazendo com que todo aquele que insistir em atacar, em desprestigiar, em vilipendiar a ordem pública, receba a força, o rigor do Estado, para que aquele primeiro momento de prevenção sirva para afastar criminosos, sejam eles criminosos organizados, como no caso do crime das cidades, sejam criminosos casuais, como muitas vezes, nesses casos de calamidades, quando as pessoas saqueiam cargas, roubam lojas, etc. Deputado, peço desculpas, mas infelizmente o nosso tempo é curto, mas agradeço muito a entrevista, deputado federal Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul. Boa noite. Obrigado, boa noite.